nosso Deus é grande. Nós não estamos aqui para louvarmos as pessoas. Nós não estamos aqui para louvarmos a ninguém. Nós chegamos para louvar a esse Deus que é grande e poderoso. Gálatas 5:18 diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Verso de número 22, Gálatas 5:22. O texto da palavra de Deus diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Aleluia. Por favor, diga assim: domínio próprio. Domínio próprio. Diga isso para o seu irmão: meu irmão, hoje nós vamos aprender sobre domínio próprio. Pode ser assim, tá? Glorificando a Deus. E vamos ouvir. Deixa a Bíblia aberta. Quem tem caneta para anotar, pegue a caneta, faça suas anotações. Hoje nós vamos estudar o nono fruto. O nono fruto. E esse fruto é chamado de domínio próprio, ok? Estamos estudando sobre a ideia de sermos guiados pelo Espírito. Por isso que fizemos leitura do verso de número 18, aonde a Bíblia diz: mas se sois guiados. Quantos aqui dos meus irmãos precisa ser guiado pelo Espírito Santo? Todos nós, não é isso? Graças a Deus. Queridos, e vamos falar que a metodologia de ser guiado pelo Espírito é através dos dons do Espírito, através do fruto do Espírito e através da autoridade que está no nome de Jesus. Amém? Para isso, irmãos, os 3 primeiros frutos nós já falamos, os 3 subsequentes, e estamos nos últimos 3 finais. Os 3 primeiros frutos são os frutos que nós nos relacionamos com Deus. Os 3 subsequentes, que vai do 3 ao 6, é os frutos que nós nos relacionamos com o nosso próximo. E esses últimos 3 é o fruto que nós nos relacionamos conosco mesmo. Por isso que hoje nós falaremos de domínio próprio. E eu vou trazer uma definição simples a respeito do... Pode pôr o verso 23, Mário, que nessa versão está no verso 23. E eu vou definir rapidamente o que significa domínio próprio, ok? Domínio próprio é a capacidade de controlar a si mesmo e as próprias vontades, e evitando os excessos e os impulsos. Eu vou repetir de novo, hein, isso aqui. O que significa domínio próprio? Domínio próprio significa que a capacidade de controlar a si mesmo e as próprias vontades, evitando excessos e impulsos. Fiz-me entender até aqui, irmãos? Está compreensivo aqui para os irmãos? Então, o domínio próprio, ele vai nos ajudar. E o que o domínio próprio vai nos ajudar? A vencer a si mesmo. Quem aqui entendeu até aqui? Diga assim: o domínio próprio vai me ajudar a vencer eu mesmo. Então, o domínio próprio, ele nos ajuda, irmão João, a vencer a si mesmos e a vencer a própria vontade, para cumprir a palavra de Deus e viver o propósito, ok? Cumprir a palavra de Deus e viver o propósito. Eu quero ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 17.
nós vamos aqui compreender como que o domínio próprio ele pode nos auxiliar para que nós possamos vencer a si mesmos. Atos 20, a partir do verso 17. Você que pode, você que está na internet também, anote, faça suas anotações. Os jovens acompanhem aí na Bíblia. Vamos lá até Atos 20, do verso de número 17 ao verso de número 25. Os jovens têm que trazer Bíblia, viu, irmãos? Vamos trazer a palavra. Deixa esse aplicativo de lado e vamos trazer palavra. Atos 20, verso 17, o texto da palavra de Deus diz assim: o discurso de Paulo aos anciões de Éfeso. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Então aqui só para sintonizar os irmãos, o apóstolo Paulo estava em Mileto. Mileto era uma cidade grega, hoje em dia é a atual Turquia. E Mileto ele fica a 51 quilômetros de distância da cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo ele estava em Mileto e ele manda chamar os anciões que estavam na cidade de Éfeso. Os anciões representam a liderança da igreja. Então o apóstolo Paulo é como se ele estivesse aqui. A liderança da igreja que está lá em Éfeso, vem até mim que eu estou em Mileto. Por quê? Porque eu tenho um assunto para tratar com vocês. E esses anciãos, eles não têm preguiça. Eu vou repetir, hein? Ancião não tem preguiça de fazer a obra e a vontade de Deus. Eu sou mais veemente em dizer que os anciões hoje em dia estão mais despertos que muitos jovens, irmãos. Tem mais vigor, mais destreza, mais ousadia do que muitos jovens. Os anciãos vão até, irmão, em 51 quilômetros, não é de ônibus, não é de Uber, não é de avião. 51 quilômetros, possivelmente, eles faziam isso ou a pé, ou de carroça, ou de alguma metodologia que eles tinham naquela época. 51 quilômetros, irmãos. Eles saem de Mileto e vão até Éfeso. No verso de número 18, o texto diz assim: e logo que chegaram junto dele, chegaram junto de Paulo, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, porque Mileto, ela ficava na Ásia, e assim como Éfeso, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo o tempo me portei no meio de vós. O apóstolo Paulo chama os líderes da igreja, e a palavra do apóstolo Paulo para os líderes da igreja é mais ou menos assim: vocês me conhecem, vocês sabem a maneira como eu me portei, vocês reconhecem a maneira como eu me conduzi, desde o primeiro dia até o dia de hoje. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo, Mateus? Eu não sou uma pessoa que fica mudando. Eu sou uma pessoa convicta na minha fé. Eu creio em Jesus e sei que Ele é Senhor da minha casa, Ele é Senhor da minha vida. Então o apóstolo Paulo não é aquele que vive uma instabilidade, irmão. Que na segunda ele está crendo em Jesus, na terça ele está duvidando, na quarta ele está crendo em Jesus, na quinta ele está duvidando. O apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês sabem como eu me portei no meio de vós, vocês reconhecem como eu me conduzi no meio de vocês. Então há uma importância, irmão, de manter a estabilidade diante de Deus, manter-se firme na presença de Deus, ok? Ele está dizendo: vocês sabem como eu me portei no meio de vocês. No verso de número 19, vai falar a característica de como eles serviram ao Senhor. Olha que lindo. Verso 19 diz assim, ó: servindo ao Senhor, em primeiro lugar, com toda a humildade. Aqui nós poderíamos dizer assim: vale servir ao Senhor com metade da humildade? Vale servir ao Senhor com um pouquinho de humildade? Vale servir ao Senhor com humildade, mas de vez em quando ser meio soberbo, meio arrogante? Porque o próprio Senhor Jesus vai dizer em Mateus 11, 28 e 29, que nós devemos aprender com Ele, porque Ele é manso e Ele é humilde de coração. E nós chegamos à conclusão que todos aqueles que estão aprendendo com Jesus, eles devem ser humildes. Então o apóstolo
servindo ao Senhor não como parte da humildade, eu estou servindo ao Senhor com toda a minha humildade. Eu não consigo entender, irmãos, às vezes, nós muitas das vezes na igreja se deparamos com alguém de renome, que é pregador, que é conhecido, aí a pessoa, ela se porta com humildade no nosso meio, vem pegar na nossa mão, aí então eu costumo dizer assim, rapaz, e não é que essa pessoa é humilde? Mas eu não consigo entender porque ela não deveria ser taxada assim, ela tem a obrigação de ser humilde. Aí a gente, por afã de algumas coisas que acontecem no nosso meio popular, a gente olha a pessoa e acha que ela tem que ser taxada como alguém importante, sendo que o único importante na igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu não consigo entender como muitos de nós se importam nos últimos dias. Essa pessoa tem um renome, é um pregador, ela louva, é conhecida. Não, mas ela é humilde. Não é que ela é humilde, ela deve ser humilde. Senão ela não está aprendendo com Jesus, irmão. Senão ela está andando no caminho errado. Deixa eu fazer uma pergunta, vai, bem delicada, bem delicada, bem delicada. Você tem se portado com humildade, irmão? Você tem se portado com humildade? Sim ou não, irmão? Vamos lá, ser humilde. Será que quando alguém passa do seu lado e essa pessoa não te cumprimenta, você não guarda vestígio no coração e você vai até ela cumprimentar? Eu falei isso, não foi por mal não. Mateus entrou hoje aqui, ele não me viu, estava aqui, ele entrou, mas eu vi o Mateus. Eu poderia ter feito o quê? Poderia ter falado, Mateus entrou, ei Mateus, nem me cumprimentou, falta de humildade, hein Mateus? Não foi isso. O Mateus não me viu, irmãos, mas eu vi o Mateus. Então o que eu fiz? Eu saí daqui do meu lugar, peguei nossa mão, não peguei Mateus, fui até o Mateus, cumprimentei ele. Ou a gente, eu não sei, irmão, acho que a gente precisa servir a Deus, irmã Maria, com mais humildade, sim ou não, irmãos? Nós precisamos ser igual a Jesus, a gente fala isso, só que na prática, por muitas vezes, a gente deixa isso de lado. Então nós precisamos ter mais humildade. Glória a Deus. Servindo ao Senhor com toda humildade. Só que aqui é maravilhoso, hein? Com muitas lágrimas. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, não é pouca lágrima não, viu? Eu já disse isso com o pastor Cristiano, eu só acredito em homens de Deus que choram, viu, irmãos? Homem de Deus que não chora, está faltando alguma coisa. Não é possível, irmão. Porque é muita pressão, mano, é muita prova, é muita adversidade, é muita luta, é muitas coisas que acontecem à nossa volta. E não tem como a gente se assentar aqui na cadeira e não sentir a presença de Deus e a lágrima não descer nos nossos olhos. Parece que eu vejo Lauriette cantando aqui, ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Eu me lembro que a Assembleia de Deus, as irmãs da Assembleia de Deus andavam com um lencinho, irmão, porque quando a presença de Deus manifestava, o lencinho já era no rosto, já era Jesus, glória a Deus, e a lágrima descia. Eu acho que os nossos olhos estão muito secos para os dias atuais, falta mais lágrima, falta mais aquebrantamento dentro do nosso coração, falta mais sensibilidade dentro da gente, em sentir que quando Deus se manifesta, alguma coisa precisa acontecer, irmãos. Eu vou dizer para os irmãos, eu sou um pouco chorão, e às vezes não tem nada de errado. A pastora não me fez raiva não, está tudo certo. As minhas filhas não me fez raiva, está tudo certo. As contas estão pagas, está tudo certo. Mas, irmão, quando a presença de Deus vem, irmão, se você está chorando só quando você está fazendo coisa errada, tem alguma coisa errada com você. Nós precisamos chorar quando a presença de Deus vem na glória, na virtude, no poder. Nós precisamos entender isso. Precisamos chorar quando estamos errados? Sim, mas precisamos chorar, irmão, quando a presença de Deus vem. Eu preciso dizer isso para a igreja, irmãos. O apóstolo Paulo servia com muitas lágrimas. E eu não estou profetizando coisa errada não. Nós vamos chorar muito na presença de Deus. Nós vamos chorar, irmãos. Só que Deus, ele tem conforto. Aleluia. Aquele que anda na presença de Deus, andando e chorando, certamente ele vai ter uma boa colheita. Certamente. Olha o que o texto continua dizendo. E com muitas tentações. Essa palavra tentação é provação. Então veja como o apóstolo Paulo está servindo a Deus, hein? Vamos ver qual que é o modo. Ele está servindo a Deus com muita humildade.
Ele está servindo a Deus com muitas lágrimas e ele está servindo a Deus com muitas provações. Será que nós, irmãos, estamos diferentes da vida daquilo que o apóstolo Paulo está sofrendo? Nós também sofremos e padecemos pelo Evangelho. A diferença é que o apóstolo Paulo sofria e não desistia. O apóstolo Paulo sofria e permanecia. O apóstolo Paulo errava, falhava, mas não abandonava Jesus por nada. Ele entendia: Jesus é o meu objetivo, é o meu alvo de fé, é Ele quem eu devo seguir, é Ele, eu vivo por Ele, é por Ele que eu tenho que crer. Servir a Deus com humildade, servir a Deus com lágrima e servir a Deus no meio das provações. E olha que interessante, que pela cilada dos judeus me sobrevieram muitas ciladas na vida. Só que Deus livra o crente de todas as ciladas. Para você ser livre das ciladas, você tem que estar com o ouvido refinado, porque senão você vai cair em cilada que já era para você não ter caído. Ciladas, você precisa vigiar enquanto isso. Verso de número 20 diz assim: como nada que útil seja, deixemos de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Diga assim, irmão: o culto nas casas vai voltar. O culto nas casas vai voltar. E a partir da próxima segunda-feira, essa igreja abre a agenda de novo para os cultos domésticos. Quem quiser culto na casa, falem comigo ou com o pastor Cristiano. A partir de segunda-feira nós retornamos com os cultos domésticos. O texto vai dizer que ele ensinava publicamente, é o que nós estamos fazendo aqui, e ensinava dentro das casas. O Evangelho é isso. O Evangelho não só se cresce quando nós estamos reunidos aqui como igreja, mas o Evangelho também vai para a nossa casa. Então, a partir de segunda-feira que vem, vamos abrir agendas para quem precisa de culto doméstico. Vamos abrir essa agenda, culto domésticos. Verso de número 21, testificando tanto aos judeus como a gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora aqui está o ponto do domínio próprio, verso 23. Renove sua atenção, o texto diz assim, verso 22. E agora eis que ligado, por favor diga assim, ligado eu pelo Espírito. Outra versão vai dizer diferente. Põe aí, Maria, outra versão. Eis que agora eu estou impelido pelo Espírito. Vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de acontecer. O apóstolo Paulo está dizendo que ele estava sendo ligado, ele estava sendo conduzido, ele estava sendo compelido pelo Espírito. A expressão grega aqui é levado. O apóstolo Paulo estava sendo levado. É mais ou menos a ideia de como se o apóstolo Paulo estivesse preso. Dá a mão aqui. É como se o apóstolo Paulo tivesse assim com o Espírito. É o Espírito dizendo assim para Paulo: aonde eu quiser que você vai, Paulo. Você não tem mais escolha. Você está preso a mim e eu estou preso a você, Paulo. Se lembra daquela mulher que estava encurvada há 18 anos, dentro da igreja, encurvada há 18 anos, em Lucas 13, verso 16, o texto vai dizer que quando o Senhor Jesus se apresenta a ela, e o Senhor Jesus promove a libertação da vida dela, o pastor da sinagoga ficou bravo, ele disse assim: não é dia de sábado, como você pode curar uma mulher no dia de sábado? Aí o Senhor Jesus vai dizer: ela é filha de Abraão, a qual ela, há 18 anos, Satanás a tinha preso. Essa palavra preso é essa mesma palavra que o apóstolo Paulo está dizendo: eu estou ligado pelo Espírito. Isso me leva a entender: se eu não estiver ligado pelo Espírito, eu vou estar ligado a Satanás. Eu vou dizer devagar. A pergunta que eu faço para nós todos: a quem nós queremos estar ligados, irmão? E eu não tenho dúvida que é o Espírito Santo de Deus, é somente a Ele. Por isso que faz a necessidade aqui, Ariel, de estudar, ser guiado, Isa, pelo Espírito Santo, porque não tem meio termo, não tem meio termo, não tem meio termo, ou é das trevas, ou é das luzes, não tem meio termo. Ou pastor, a gente está ligado ao Espírito, ou a gente vai estar ligado a Satanás. Mas eu declaro que essa igreja está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus.
salvação pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo: e agora estou ligado, estou preso, estou levado pelo Espírito. Quantos entenderam até aqui? Quantos entenderam até aqui? Você está motivado para estudar, irmão? Está motivado? Eu estou motivado para pregar, hein? Esse que estou levado pelo Espírito. Só que o texto vai dizer, só que eu quero que você esteja em intensidade de glória a Deus agora também, irmão. Porque o texto vai dizer que ele foi levado para Jerusalém, não sabendo o que lá estava esperando ele. Só que o Espírito vai revelar, e aqui está o domínio próprio. Verso 23: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. E olha a revelação do Espírito: que tem um carro novo, que tem uma casa nova, que tem chave da casa nova. Olha a revelação do Espírito, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Não, deixa eu dizer, irmão, se eu apresentasse aqui Silvânia, o que te espera lá em Jerusalém é prisão e tribulação, ela ia falar: não, esse negócio não é de Deus não, pastor. Esse negócio não é de Deus não, pastor. Acho que todos nós falaríamos isso. Só que o apóstolo Paulo está dizendo: eu orei, irmã Maria, o Espírito Santo falou para mim que lá em Jerusalém, sabe o que está me esperando? Prisão e tribulação. Alguém até repreenderia, mas não dá para repreender, porque foi Deus que falou, né? Foi Deus que está avisando. E o texto está dizendo, só que aqui que eu quero frisar com os irmãos, pastor, e o que tem a ver o domínio próprio com a vida de Paulo do que está acontecendo? Porque a palavra tribulação, ela significa ato de prensar. Ato de prensar. Ela também significa imprensar. Ela significa, na metáfora, opressão, aflição, tribulação, angústias e dilemas. A palavra tribulação significa ato de prensar. Lembra as azeitonas, que elas eram prensadas para que saísse dela o azeite? O ato de prensar, Getsemane, o monte da prensa, aonde Jesus foi prensado pelo Pai. E Lucas vai dizer que a prensa do Pai fez com que escorresse gota de sangue, suor se vertesse como sangue. O apóstolo Paulo está dizendo: o que o Espírito me revelou é que lá em Jerusalém eu vou enfrentar opressão, aflição, tribulação, angústias e dilemas. Só que o que vem aqui de domínio próprio, que é o fruto que nós estamos estudando hoje? Se Paulo não vencesse a si mesmo e as suas próprias vontades, Paulo seria um obreiro fora da rota de Deus. Sabe por quê? Porque as emoções dele, pastor Cristiano, poderia dizer: que isso, Senhor? Aí não, Jesus. Em Jerusalém, prisões e tribulações. Sabe o que ele ia fazer? Nada disso, Senhor. Eu estou indo, sabe para onde? Eu estou indo lá para a Ásia, eu não vou para Jerusalém não. Só que o texto vai dizer que o apóstolo Paulo, ele vai controlar a si mesmo e a sua própria vontade. Ele vai mortificar os seus desejos e as suas vontades. E ele vai dizer: Senhor, se tem que ir para Jerusalém, é para Jerusalém que eu tenho que ir. E eu vou dizer: se tem que vir para a igreja, vem para a igreja. Não vai para outro lugar não. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Se tem que vir para a igreja, é para Jerusalém. Quem está me entendendo? Se tem que vir para Jerusalém, é para Jerusalém. Meu compromisso é em Jerusalém. O texto vai nos dizer que ele precisou ter domínio próprio para isso. Ele precisou vencer a si mesmo, precisou vencer as suas próprias vontades. E por qual motivo? Porque senão o apóstolo Paulo seria um obreiro fora da rota de Deus. E aqui, irmão, é complicado. Nós não podemos ser obreiros da casa de Deus fora da rota. Se eu estou fora da rota, eu estou fora do propósito. Se eu estou fora da rota, Alex, eu estou fora da vontade de Deus. Pastor, mas eu saí da rota e agora? Tem a graça de Deus para a tua vida. E hoje é noite de corrigir, volta e voltar para o lugar que nós deveríamos estar.
E aonde é esse lugar, pastor? No centro da vontade de Deus. Pastor, o Senhor já perdeu a rota algumas vezes, mas a graça me alcançou, me corrigiu e me trouxe para o lugar onde eu deveria estar, no centro da vontade do Senhor. E exercer domínio próprio é isso, irmão João. É por muitas das vezes deixar a nossa vontade de lado e falar: tenho que ir para Jerusalém. Deixar as nossas vontades de lado, mortificar o seu eu, as suas vontades, o seu desejo. O domínio próprio é isso. Senão ele seria um obreiro fora da rota, e o obreiro fora da rota não serve para nada. Ele precisa estar na rota de Deus, porque ele estando na rota de Deus, os propósitos de Deus serão cumpridos. Quando o texto diz que ele vai ser preso e ele vai enfrentar tribulação, olha o verso 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai a Jerusalém. Diga assim: o apóstolo Paulo vai a Jerusalém. Ou seja, ele teve o domínio próprio de poder assim vencer a si mesmo e vencer a sua própria vontade. Só que quando o apóstolo Paulo chega em Jerusalém, arma uma cilada para ele, conforme o texto está registrado, vou sintetizar para a gente caminhar um pouco. E o texto vai dizer que o apóstolo Paulo de fato foi preso. O apóstolo Paulo ficou 2 anos preso em Cesareia. Chegou em Jerusalém, armaram contra ele, ele foi preso, 2 anos preso em Cesareia. Mas é nesse interim que o apóstolo Paulo, ele também vai ser acusado, mas ele monta a sua defesa. E o apóstolo Paulo vai se apresentar diante dos governadores romanos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24, ele se apresenta a Félix. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 25, ele se apresenta a Festo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, ele já não se apresenta um governante, ele se apresenta ao rei, e o nome dele se chamava Herodes Agripa. No capítulo de número 26, pastor, e o que tem a ver o domínio próprio com isso? O domínio próprio vai me ajudar a estar na roda de Deus e cumprir a palavra de Deus sobre a vida minha, ou sobre a minha vida. Se eu ficar na rota de Deus, a palavra de Deus será cumprida na minha vida. Se eu sair da rota, a palavra de Deus não vai ser cumprida na minha vida. Pastor, e onde tudo isso está registrado? Vai comigo em Mateus 10. Porque a gente pega as partes boas, né, que a gente gosta. Mas olha o que Jesus vai falar em Mateus 10. Mateus 10, verso 16. Localize aí, por favor, Mário. Mateus 10, 16 em diante. Mateus 10, 16. Olha o que o texto diz: eis que vos envio como ovelhas a meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis conduzidos à presença dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Vamos ler mais, verso de número 18, 20, 19. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Verso 20: porque não sois vós quem fala, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Os irmãos conseguiram pegar a conexão? O Senhor Jesus em Mateus 16 havia liberado uma palavra, Mateus. E qual que é a palavra que o Senhor liberou? O Senhor disse assim: vai chegar um momento na vida de vocês que os homens vão te maniatar, os homens vão te espancar, vão pegar vocês, vão levar para os governadores, vão pegar vocês, vão levar para os reis. E o apóstolo Paulo está cumprindo tudo aquilo que o Senhor Jesus havia profetizado alguns anos atrás.
Por qual motivo? Porque ele teve domínio próprio, ele modificou as suas vontades e ele agora está na rota de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor está dizendo: o melhor lugar para mim e para você se chama rota de Deus, no centro da vontade do Senhor. Por favor, diga assim: eu estou na rota de Deus. Ainda que isso, irmão, seja você se apresentar em momentos difíceis, ainda que isso seja um cumprimento daquilo que Jesus havia falado anos atrás, que ele teria que passar por dores, sofrer, mas que o Evangelho estava sendo pregado. Anos atrás Jesus havia profetizado, dizendo: vocês passarão na mão dos governadores, vocês passarão na mão de reis. Só que para que Paulo cumprisse tudo isso daqui sobre a vida dele, ele precisou ter domínio próprio. Porque quando chegou a vontade de ele querer fazer os seus desejos, ele mortifica os seus desejos e diz: Senhor, estou indo para Jerusalém, essa é a sua vontade. Então eu preciso te dizer isso nessa noite: o melhor lugar para que eu e você possamos estar se chama a rota de Deus, o centro da vontade do Senhor. O segundo ponto, que ele vai precisar ter domínio próprio. Ele tem domínio próprio para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Em primeiro lugar, ele tem o domínio próprio para que a palavra se cumpra. E aqui, irmãos, eu preciso liberar algo para a igreja. Eu já vi muitas pessoas que têm palavras de Deus liberadas sobre a vida, só que por não cumprir a palavra e sair da rota, a palavra não se cumpriu. E o problema não está sobre a liberação da palavra, o problema está sobre nós que saímos da rota. E aí a palavra não se cumpre. E aí a culpa não é de quem liberou a palavra, e a culpa não é da palavra de Deus e nem de Cristo. A culpa é de alguém que saiu da vontade, da palavra e da rota. Então há uma necessidade tremenda de ficarmos na rota e na palavra, porque o apóstolo Paulo subjuga a sua vontade, ele se submete ao domínio próprio e permite-se que a sua vontade seja mortificada para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. E eu quero dizer aos meus irmãos: existem muitas palavras acerca da vida dos meus irmãos. Existem palavras aqui maravilhosas de Deus, que Deus vai te prosperar, que o Senhor Deus vai abrir portas, que o Senhor Deus te fará alguém na sua presença. Tem muitas palavras liberadas, mas nós precisamos ter domínio próprio para que tudo isso se cumpra na nossa vida. A segunda verdade é domínio próprio para cumprir o propósito. Diga assim: propósito. Diga assim: Deus tem um propósito na minha vida. Diga isso para você mesmo. Diga com fé: Deus tem um propósito na minha vida. E o que vai acontecer? O apóstolo Paulo, depois que ele fica preso 2 anos em Cesareia, ele apela para César e ele vai ser levado para Roma. Quando ele chega em Roma, ele vai passar por um critério de julgamento e ele vai ficar 2 anos presos ali em Roma também. Só que alguém está olhando para a vida de Paulo e está dizendo assim: rapaz, 4 anos da vida do apóstolo Paulo perdido, porque 2 anos ele fica preso em Cesareia e 2 anos ele fica preso em Roma. Só que os 2 anos que ele fica preso em Cesareia é para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Só que os outros 2 anos que ele fica preso em Roma é para que o propósito de Deus se cumprisse sobre a sua vida. Por quê? Porque o Senhor tinha um propósito na vida de Paulo. E o que vai acontecer na vida de Paulo para que o propósito se cumpre? Enquanto o apóstolo Paulo está preso, é lá que ele vai escrever as cartas da prisão. É lá que ele escreve a carta aos Efésios, é lá que ele escreve as cartas aos Filipenses, é lá que ele escreve a carta aos Colossenses, é lá que ele escreve a carta a Filemão e a Timóteo. E alguém está olhando e está dizendo: são 4 anos perdidos. E o apóstolo Paulo: não tem nada perdido aqui não. Por quê? Porque eu me submeti à vontade de Deus, estou dentro da rota, dentro do propósito de Deus, e estou escrevendo algo que Deus mandou para a vida dos meus irmãos. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu quero te dizer: fique na rota de Deus. Vai ter um propósito que vai se cumprir sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
Fique na rota. Pastor, mas está difícil ficar na rota. Fique na rota. Mas pastor, está complicado ficar na rota. Fique na rota. Porque na rota nós teremos propósitos cumpridos. Domínio próprio para poder ficarmos na rota de Deus. Domínio próprio. Foi lá que ele escreveu uma das suas maiores cartas. Cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Timóteo, Filemon, enquanto ele estava preso. E alguém achando que o tempo estava perdido, Mário. Só que não existe tempo perdido na vida daqueles que têm propósito com Deus. Não existe. Não existe tempo perdido na vida daqueles que têm propósito com Deus. Pastor, em que o domínio próprio pode me ajudar? O domínio próprio pode nos ajudar a evitar os excessos. Diga assim, excessos. Lembra que eu disse aos irmãos que a definição de domínio próprio é vencer a si mesmo, vencer as suas vontades e também evitar os excessos e os impulsos. Então o domínio próprio, ele pode nos ajudar a evitar os excessos. E aqui eu queria te dar pelo menos uns 3 textos bíblicos. O primeiro excesso que a Bíblia nos orienta, que nós devemos evitar, está em Provérbios 23, do 20 ao 21. E esse aqui, irmãos, é um excesso complicado, porque nós levamos esse excesso aqui muito na brincadeira. Deus poderoso, aleluia. Por favor, irmão, diga assim: o domínio próprio me ajudará a evitar os excessos. Versículo de número 20 diz assim: não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comelão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Por favor, diga assim: excesso na bebida e na comida. Excesso na bebida e na comida. O escritor aos Provérbios vai nos dar uma advertência. E qual que é a advertência que ele está dando? As advertências e os perigos sobre a gula. Sim, falar de gula com crente é complicado, né? Porque crente tem uma justificativa. A gente gosta de comer, sim ou não? Crente come pouco, né? Crente gosta de comer. A gente tem essa justificativa. Não, é que pastor, a gente não bebe, a gente não faz nada de errado, só que a gente gosta de. Só que a Bíblia vai dizer que comida em excesso também é falta de domínio próprio. Eu não ousaria a dizer isso para os irmãos se eu não estivesse fazendo uma reeducação alimentar. Eu só estou dizendo isso porque eu estou envolvido nisso. Eu sei a dificuldade que eu tenho quanto a isso. Então a gula, ela também é algo que deve ser evitado. O consumo de bebida também, o texto vai dizer que isso pode levar à pobreza e à sonolência. Só que a gente brinca com isso. A gente brinca. Só que, irmãos, qual que foi o item que levou Adão e Eva a pecar? Foi exatamente um alimento. Um alimento. Só que a Bíblia diz lá no livro do Apocalipse que nós teremos parte de novo no fruto da árvore da vida. E você percebeu que entre um ponto e outro é o Senhor dizendo assim: aqui o homem caiu, porque o homem não teve domínio próprio, excedeu a sua vontade, excedeu os seus desejos, tocou naquilo que não era para tocar, fez aquilo que não era para fazer. Só que o livro do Apocalipse está dizendo assim: vocês terão direito ao fruto da árvore da vida. Então diga assim: excesso na comida. Vamos dizer com fé, sem brincadeira. Diga assim: eu vou evitar o excesso na comida. Tem gente que não quer nem falar isso, irmão João, para não pecar. Só que se você não fizer, você está pecando contra a palavra. Evite, irmão, o excesso. Evite o excesso. Segundo excesso, esse excesso, eita, a hora já foi. Eu preciso rapidinho, vamos mais um pouquinho. Eclesiastes 5:3, rapidinho para a gente finalizar. Vai lá, Marião, Eclesiastes 5:3. Eu vou ler
Eclesiastes 5:3. Porque dá muita ocupação. Aqui essa palavra ocupação pode ser traduzida também por trabalho. Não sei se o Marinha essa versão. Porque dá muita ocupação, vem os sonhos. E a voz do tolo, ali achou. Do excesso de trabalho vem o sonho agitado. Do excesso de palavras vem as promessas do tolo. Diga assim, o segundo excesso, diga assim, excesso de trabalho. A Bíblia chega a dizer, irmão, que quando nós estamos em trabalhos excessivos, até o nosso sonho fica agitado. Esse sentido de sonho agitado é pesadelo. O sonho fica agitado. Os órgãos internos não entendem que a gente está em período de descanso e eles não param de produzir, não param de trabalhar. E aí o sonho fica muito agitado. E isso é algo que nós devemos também tomar muito cuidado. Por quê? Eu não estou falando aqui somente com os irmãos, mas devemos tomar muito cuidado. Porque, irmãos, tem muita gente que está em excesso tão excessivo de trabalho que não consegue priorizar a casa de Deus para vir orar e buscar a presença de Deus. Estão envolvidos em tão excesso de trabalho que não conseguem vir numa quinta-feira para sentar ou ouvir a voz de Deus falar. Estão em tão excesso de trabalho que não conseguem no domingo priorizar a Deus. Não conseguem ir no culto para louvar, bendizer e adorar o nome santo do Senhor. Excesso de trabalho também é um problema para a igreja. E a gente incentiva o trabalho. Está tudo certo, tem que ser incentivado, Alex. Está tudo certo, tem que ser incentivado. Porque, irmãos, nós não gostamos de preguiçosos. Só que também tudo em excesso é pecado. Excesso de trabalho. Aí trabalha tanto, vai fazer igual a Israel, que quis trabalhar até no sábado. E o que aconteceu? Cativeiro. 70 anos de cativeiro porque não guardou o sábado. E o sábado era o sábado do descanso. E por não guardar o sábado, não estou dizendo num dia, por não guardar o sábado, 70 anos de cativeiro. E eu creio que o Senhor não quer nos colocar em cativeiro de novo, irmãos. Se você está aqui é porque você está destinando um tempo para louvar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Diga assim, excesso de palavra. O excesso de palavra vem a promessa dos tolos. Você já conversou com pessoas que falam, e quando você vai perceber, estão liberando palavras e promessas, estão fazendo promessas que não eram para estar fazendo, irmão. Por quê? Porque não consegue ouvir. A Bíblia diz ser tardio no falar e ser pronto para ouvir. Aí antes de alguém terminar aquilo que está se falando, aí já libera uma palavra assim, sem querer. Se compromete a família, compromete todos, irmãos. E parece que a pastora está falando, fala Deus. Nós precisamos, irmãos, ter domínio próprio. Diga assim, domínio próprio. Diga assim, o domínio próprio vai me ajudar com os excessos. Excesso de palavra vai fazer com que a gente faça promessa e não cumpra. Vai ser promessas de tolo. E o Senhor não quer isso para a nossa vida. Vale mais um excesso para a gente finalizar. Esse aqui também é muito sério. Excesso de preocupação. Preocupação ela é legítima. Mas nós não devemos viver uma vida de excesso. Olha o que a carta vai dizer, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses 4:6. Oi aí, Maria. E 6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo, diga assim, em tudo, conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ação de graças. Diga assim, excesso de preocupação. Irmão, quando nós temos um excesso de preocupação, esse excesso de preocupação, ele tira a confiança que nós temos em Deus. Por qual motivo? Porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos lançar todas as nossas inquietações diante do Senhor. Isso vai nos ensinar, ou vai nos incentivar a oração, e vai nos incentivar a ter confiança em Deus, e acreditar que Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades, Deus. Então, para você que tem andado um pouco ansioso,
Controle os seus excessos e lance-os diante do Senhor. O domínio próprio nos ajudará a controlar os excessos. E a gente fecha que o domínio próprio nos ajudará a controlar os impulsos. Irmãos, eu tenho aqui por mim um dos frutos mais necessários nesses últimos dias, se chama domínio próprio. Só que o domínio próprio é um fruto que ele não é muito divulgado, porque ele é um fruto que pouco é buscado. Só que é um fruto que precisa ser mais divulgado nos nossos dias. É um fruto que nós todos precisamos ter, é um fruto que nós todos precisamos produzir. Por quê? Porque senão nós vamos viver uma vida de excessos. E excessos não faz bem para ninguém. Irmão, até beber água em excesso prejudica. Excessos não faz bem para ninguém. Excessos de impulsividade. E o domínio próprio nos ajuda com isso, a evitar os impulsos. E nós temos um caso da Bíblia, que o texto vai dizer, quando Malco se apresenta diante da caravana, diante de Jesus, em Lucas 22, o texto vai dizer que Pedro teve uma impulsividade. E qual que foi a impulsividade de Pedro? Pedro estava com uma faca na bainha, ele puxa a faca e sem perceber ele já estava com a faca na orelha de Malco. E todo sabe, irmão, que ele não foi certinho na orelha. Possivelmente Pedro queria dar para pegar no pescoço de Malco mesmo, mas por causa da impulsividade. E tem muitas pessoas que se justificam dizendo assim: não, mas esse é o meu temperamento, eu sou igual ao Pedro, cada um tem o seu jeito. Mas o problema é que quando nós sustentamos uma ideia assim, tem pessoas sendo feridas por causa da nossa impulsividade. Tem que corrigir, mas tem que ter controle, tem que ter domínio, tem que ter jeito, tem que ter forma, tem que ter amor. Não podemos ter impulsividade, irmãos. Por quê? Porque senão nós vamos estar ferindo pessoas que nós amamos. Ó, irmão, com muito carinho, hein? Eu estou sentindo que você está meio cansado, mas diga aí pro seu irmão. Diga assim: controle o Pedro que está dentro de você, irmão. Ai, diga aí, controle o Pedro que está dentro de você, irmão. Vou dizer pro irmão João aqui, ó. Controle o Pedro, viu, irmão João? Por quê? Porque por pouco a gente está ferindo pessoas que estão ao nosso lado. A impulsividade não é fácil. O segundo ponto da impulsividade é em Lucas 9, quando Jesus entra na cidade de Samaria. Lucas 9, 54. Jesus entra na cidade de Samaria para pregar. Sabe o que os samaritanos fazem? Os samaritanos dizem assim: não queremos Jesus aqui, manda esse Jesus embora. Sabe o que o apóstolo João vai dizer em Tiago? Porque João é tido como apóstolo do amor. Tiago é aquele que se torna um dos líderes da igreja. Sabe o que João vai dizer? Senhor, o Senhor não permite que eu faça uma oração e desça fogo do céu e mate todos esses samaritanos? O Senhor Jesus olha para João: João, de que espírito você é, João? Porque você está agindo na impulsividade, João. Eles são pessoas que precisam de conversão, eles não precisam de fogo para a morte, eles precisam de fogo do Espírito na vida deles, irmão. Até João, Mário, agiu na impulsividade, pedindo para que descesse fogo do céu para matar os samaritanos. E Jesus controla eles e diz assim: não, eu não ajo pela impulsividade. E a gente finaliza em Provérbios 25, Mário, aqui a gente fecha. Abre aí, Marião, Provérbios 25, versículo 28. Olha o que o texto diz. A gente fecha aqui. Provérbios 25, verso de número 28. Diga assim: domínio próprio. Provérbios 25 diz assim: como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Como uma cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. A cidade que está derrubada, a cidade que está sem muro, ela fica vulnerável, Alex, às invasões, ela fica vulnerável aos ataques. E o indivíduo sem domínio próprio, ele fica facilmente
influenciável pelas suas paixões e pelos seus desejos e pelos seus impulsos. É isso que o escritor está dizendo. Se nós não dominarmos o nosso espírito, seremos como uma cidade derrubada e sem muros. Estaremos vulneráveis aos ataques do maligno. Se nós não dominarmos o nosso espírito, estaremos suscetíveis a erros de decisões que deveriam ser controlados pelo domínio próprio. O versículo compara a falta de autocontrole com uma cidade destruída, destacando a fragilidade e a falta de proteção que isso acarreta. Em nome do Senhor Jesus, essa noite é uma noite de nós protegermos a nossa cidade. No seu lugar, fique de pé, em nome de Jesus. Por favor, irmão, com muita fé, eu gostaria que você dissesse isso para você mesmo. Isso para você mesmo. Por favor, diga assim: eu não vou ficar vulnerável ao ataque do maligno. Diga assim: essa noite, se preciso for, eu vou reedificar. Se preciso for, assim como Neemias, eu levantarei os muros de novo. Quantos querem participar dessa reconstrução? Diga assim: eu estou em obra. Então eu gostaria de orar com você. Querido amigo Espírito Santo, eu oro em nome de Jesus. Senhor, estamos declarando aqui nessa noite que o maligno não vai ganhar vantagem da tua igreja. Não vai. Senhor, nós estamos declarando que esse povo, meu Pai querido, produzirá um fruto chamado domínio próprio. Nós estamos acreditando, Senhor, que o Senhor nos ajudará nesses dias que precedem o seu retorno e a sua vinda. Senhor, nós estamos declarando, Pai, que os muros serão edificados, paredes serão construídas e levantadas aqui nessa noite novamente. Aonde o maligno tinha achado brechas e vantagens, hoje é noite de fechar essas brechas em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Iremos produzir fruto e queremos declarar, Senhor, que é tempo